Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E terminou neste sábado a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Os resultados foram os seguintes: Volta Redonda 1, Figueirense 0, São José 0-0 diante da equipe do Remo, São Bernardo 2-0 diante do Floresta, CSA 2-1 diante do Caxias, Ferroviário 3, Tombense também 3, Sampaio Correia 1, Confiança 0, Londrina 3, Náutico 2, ABC 3, Aparecidense 1, Atlético 3, Ipiranga 1 e a equipe do Botafogo venceu a equipe da Ferroviária pelo placar de 2-0. Sendo assim, avançaram para a próxima fase da competição as seguintes equipes, nesta ordem, do primeiro ao oitavo: Botafogo, Atlético, Ferroviária, São Bernardo, Volta Redonda, Ipiranga, Londrina e a equipe do Remo. Estão rebaixados para a Série D da próxima temporada Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário e a equipe do São José. Lembrando então, os times que já estão classificados para a próxima fase agora em dois grupos. No grupo 1, Botafogo, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. No grupo 2, Atlético, Ferroviária, Ipiranga e Londrina. As equipes vão se enfrentar em 6 rodadas e as duas melhores colocadas dos dois grupos avançam então e estão classificadas para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. No estádio Rei Pelé, a equipe do CSA jogou diante do Caxias e acabou vencendo pelo placar de 2-1. A equipe azulina, portanto, chegou à sua 6ª vitória na competição e garantiu vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Já havia garantido, agora garantiu também o direito de fazer 10 partidas dentro de casa no próximo ano, já que ficou na 10ª colocação, graças à derrota da equipe do Figueirense e, logicamente, a sua vitória. Os gols da equipe do CSA você acompanha a partir de agora. Foram marcados por Thiago Marques, o grande goleador da equipe do CSA nesta temporada. Contrato renovado, inclusive, com o Azulão. O segundo gol marcado pelo Gustavinho. E o Álvaro foi quem descontou para a equipe gaúcha. O CSA, portanto, ficou na 10ª colocação com 25 pontos conquistados. Vale destacar que a equipe do Remo foi a 8ª equipe classificada para a próxima fase da competição e ficou à frente do CSA em apenas 1 ponto. O CSA que anunciou também neste sábado as seguintes renovações: do lateral esquerdo Roberto, do zagueiro o Eduardo Biazos, do atacante Thiago Marques e também do volante Gustavo Nicola. A partir de agora a gente acompanha a entrevista coletiva de imprensa, inclusive do técnico Igor Magalhães, da equipe do CSA, que também permanece para a próxima temporada. Mais uma vez é um prazer sempre falando com vocês. Saldo positivo pela circunstância, né? É lógico que hoje a gente termina a competição e analisando a classificação, faltou pouco, né? Mas o começo fez totalmente a diferença para que essa margem de pontuação de classificação não acontecesse. Mas pela circunstância do ano do clube, por tudo que o clube tinha como projeto, principalmente para o ano que vem, era importantíssimo ter no mínimo essa manutenção para que as coisas acontecessem, principalmente dar uma nova oportunidade, né? É um grupo da direção, um grupo sério, está tentando fazer as coisas acontecerem em termos de credibilidade. E agora a gente vai ter um pouquinho aí para poder respirar, para poder planejar situações para o ano que vem, para que, tomara a Deus, que aconteça de forma diferente, em termos até de classificação, e brigar por algo grande, que o torcedor ele tem provado o amor pelo clube e ele merece algo muito maior do que simplesmente uma comemoração como essa. Igor, boa noite, parabéns pela manutenção, né? Desde o momento que você chegou aqui, esse era o principal objetivo, né? Mas já pensando também, de certa forma, em 2025, mas desfrutando ainda desse momento, a sua renovação foi confirmada no meio da semana. Qual a projeção que você faz dentro daquilo que foi possível analisar nesse período, ainda não se aprofundando pós-competição? O que é que já é possível projetar para o ano de 2025? Nós temos que ter um nível de mentalidade diferente do que começou esse ano, principalmente. Eu não estava aqui no início, mas o que se percebia muito, quem estava fora, era que um clube estava vivendo situações muito conturbadas, que estava fazendo muita diferença dentro das 4 linhas. O reflexo
de toda, às vezes, desorganização. E ela estava tendo um reflexo muito forte dentro do campo, né? Teve bons jogadores que chegaram aqui e as coisas não andaram. As coisas não encaixou, a desconfiança veio, o torcedor impaciente, porque vivia mais um ano de dúvida. Porque o torcedor, quando se começa uma temporada, ele se cria muita expectativa do que pode acontecer dentro dessa temporada. E dentro da maioria delas, são todas positivas. Aí você começa o ano com a eliminação numa pré-Copa do Nordeste. Daqui a pouco você começa um estadual e as coisas não encaixam, as coisas não vão andando. Ou seja, as coisas têm tudo a caminhar de forma errada. E a desconfiança ela veio, né? O clube politicamente passando os momentos difíceis. Mais uma vez eu vivia fora, né? Só ouvia falar de coisas absurdas. Muita gente se falava muita coisa dentro do clube, não tinha uma direção, não tinha um norte para poder seguir. Era muito no embalo do resultado de hoje, e aí ia perdendo a mão. E quando nós chegamos, nós tivemos esse tipo de percepção. A primeira coisa que eu fiz, que nós fizemos em termos de corpo técnico, e aí acho que eu já falei para vocês desde o início aqui, foi tentar passar confiança e muita verdade para tentar recuperar o vestiário. Depois as coisas foram acontecer naturalmente, né? E a direção ela deu uma instabilidade. E na hora que ela conseguiu trazer a estabilidade para dentro do clube, as coisas começaram a caminhar em termos de vitória. E aí nós demos aquele salto que precisava, principalmente em tempo de recuperação. Tomara a Deus que a gente consiga fazer um grupo competitivo como esse, como foi, que tem prazer em estar dentro do campo, representando bem o torcedor, representando bem o clube, para que as coisas aconteçam em termos de resultado desde o início do trabalho, porque vai ser importantíssimo para projetar um ano vitorioso. Igor, boa noite, parabéns aí pela permanência. Você chegou, o CSA demonstrou outro comportamento, né? Outro temperamento, outro comportamento, e acabou que chegou quase no G8, terminou na 10ª colocação com 25 pontos. O que faltou esse ano para não conseguir alcançar essa chegada a essa próxima fase, e como é que o grupo vai para o ano que vem? Com alguns, inclusive, jogadores já sendo renovados, inclusive o seu contrato. Boa noite. Eu sou isso aí. No dia a dia, o que vocês veem na beira do campo aí, eu confesso até e falo com eles direto. Eu sou muito chato. Porque é muito difícil você construir um resultado de vitória. É muito difícil. De qualquer maneira você não constrói. De qualquer jeito você não consegue construir. O que vocês vê, eu acredito muito na questão de energia. Dos atletas olhar para dentro, olhar para a parte técnica, olhar o reflexo do time, tá ali. E eu consigo, graças a Deus, né, juntamente com todo o trabalho de toda a comissão técnica, energizar esses caras dentro do campo. Nós somos aquilo que nós somos diariamente. Nós conseguimos transmitir para o jogo aquilo que nós somos diariamente. E vocês que vão ter mais oportunidade no ano que vem de estar mais próximo no dia a dia, vocês vão perceber. O nosso treino é jogo. O nosso treino é jogo. Tem vezes que sai 2 atletas que não suportam treino, tem vezes que é lesão um pouquinho, tem vezes que nós temos que tirar o pé um pouquinho. Mas o nosso reflexo diário, ele transparece muito na questão do jogo. O que esses caras fizeram aí, eles fazem diariamente. Eu não consigo trabalhar de forma diferente. Ou a gente vive no processo que a gente se encontra, ou, infelizmente, não vai continuar conosco. E assim, eles vêm entendendo, comprou a ideia do clube, sabia do sofrimento do torcedor, sabia de todo o processo que estava sendo atribuído dentro da questão, e nós fizemos aquilo que estava no nosso alcance para poder deixar, no mínimo, com respeito ao clube, o clube na divisão para projetar um ano totalmente diferente que foi esse. Igor, boa noite, parabéns pela permanência. No meio da Série C, o CSA precisou tomar uma medida muito drástica, que foi aquele afastamento coletivo de vários jogadores, né? Ali pegou muita gente de surpresa. Como é que foi para você, enquanto comandante, fazer parte daquilo ali, dessa reformulação do elenco, né? E como é que os atletas que chegaram, como é que vocês foram buscar esses jogadores para encorpar esse espírito de salvar o CSA? Na verdade, nós somos movidos a decisões. Né? Da maneira que a gente se encontrava, a gente tinha a certeza que as coisas poderiam ser ruins no final. E a gente teve que fazer uma manobra arriscada, mas nós que estamos na tomada de decisão, a gente sempre está na área de risco. Sempre. Em alguns momentos vai funcionar, em outros não. Mas a gente tinha que fazer algo diferente do que estava sendo feito. Nós tínhamos que trazer algo diferente do que estava sendo feito. E graças a Deus, nós conseguimos, né? Mas foi muito arriscado. Tanto da parte da direção, quanto da nossa parte também, até porque talvez
você perde um pouco o vestiário com uma atitude como essa, mas graças a Deus ele sentiu muita verdade naquilo que eu falava. Eu não negocio verdade. É e é. Quando eu não consigo, eu não consigo. Eu não vou vir aqui para vocês, às vezes, fazendo um mau jogo, tentando arrumar desculpa, porque não do sucesso. Eu vou vir aqui assumindo a responsabilidade, até porque eu sou movido a tomar decisões dentro do campo e dando a cara a tapa. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos que ser responsáveis naquilo que nos cabe. E assim a gente fez e graças a Deus as coisas aconteceram. Igor, o CSA acaba a sua temporada aqui, 2024. A gente entende que houve um acúmulo de erros, mas ainda assim, o saldo hoje é positivo. A torcida esteve presente, comemorou e hoje conversamos aqui, inclusive, com alguns jogadores que já possuem contrato para o ano que vem, a exemplo do Biazos, a exemplo do Thiago Marques, o Nicola, que também está muito próximo. E eu queria saber de você já, eu entendo que vai ter um momento de descanso, mas o planejamento 2025, que vai ter você como técnico iniciando essa temporada, já está para começar. E agora, para essa montagem de elenco, além desses jogadores que vão permanecer desse grupo, os jogadores que vão vir, o que é que você pensa, o que é que você planeja para essa temporada 2025? Alguns talvez já trabalhou comigo em outro momento, já entende como as coisas funcionam. Eu sou altamente competitivo, Às vezes eu posso ser julgado por uma tomada de decisão errada. Mas vocês podem ver, e principalmente ela transparece muito no trabalho, a questão que eu não negocio a oportunidade, eu não negocio. Ou a gente entrega tudo, ou entrega tudo. Lógico que tem alguns momentos que nós somos estratégicos. Talvez me perguntasse hoje, por que Gustavinho está de fora? Talvez me perguntasse no momento, por que o Robinho só entra na parte final? São detalhes que só o treinador tem. Porque nós podemos ganhar o jogo no primeiro minuto e também podemos ganhar no último minuto. E o jogador, ele sente muito verdade daquilo que nós construímos coletivamente falando. Todos são importantes, todos. E o jogador que está vindo para cá, que vai ter oportunidade de vir, ele vai entender isso. O processo do CSA é o seguinte, ninguém é mais importante que o CSA. Mas ninguém é importante mais do que o CSA. E nós temos que fazer um ano totalmente competitivo e vencedor, porque o torcedor já não aguenta mais. E aí, essa energia, tudo que eles entregam dentro do campo, é muito daquilo que nós somos, mais uma vez, nós somos diariamente. Os pessoal do staff, o pessoal da comunicação está aí, vocês podem perguntar. Quando a gente entra para dentro do CT, a gente só tem um objetivo, de entregar o nosso melhor para fazer o CSA muito melhor do que foi ontem. É a forma da gente trabalhar. É assim, então todo mundo que vai vir para cá já vai entender que é a forma de nós trabalharmos. E nós temos grandes objetivos e grandes responsabilidades, porque o torcedor hoje ele sai satisfeito pela circunstância, mas o ano que vem ele já quer algo diferente e nós temos que assumir essa responsabilidade. Thiago Marques, Roberto, Biazos, Thiago Marques, Roberto, Biazos, Nicola, quem mais você indicou desse grupo para renovar contrato? Tem vários, né? Mas eu não posso ficar falando porque talvez um atleta, uma coletiva como essa, ele vai se sentir injustiçado, né? São jogadores que deram uma boa resposta, né? Que contemplaram muito a questão da recuperação. Né? Aqueles que não ficaram têm a nossa gratidão, que não vão ficar têm a nossa gratidão. São circunstâncias que nós temos que dar uma mexida, que acontece em qualquer área, em qualquer processo, e assim a gente vai na nossa caminhada. Já que não dá para detalhar tanto dessa forma, mas pensando em números desse grupo que você tem hoje, quantos por cento você acha que dá para permanecer associado àqueles que vão chegar? Quanto desse grupo dá para contar, por exemplo? Acho que o Luciano Lessa já comentou sobre isso, acho que uns 60%, eu acredito. Tomazella não dá para renovar, tem contrato no outro clube, né? Era uma intenção nossa, passou uma segurança. É o ideal, 60%? Eu acredito assim, eu acredito muito em sequência, mas você não tem como ter sequência num grupo de atletas do futebol 100%. Você não consegue ter isso. Você vê as referências hoje no nosso país, sempre tem algumas reformulações mesmo ganhando. Porque você tem que oxigenar, porque nós, como seres humanos, chega algum momento que gera mais desgaste, você não consegue entregar mais aquilo que você tinha como entrega, e às vezes ele respirando em outro momento, em outro lugar, ele volta a viver aquilo que ele vivia antes em termos de entrega. Não quer dizer que não sejam bons jogadores, não é isso. Talvez o que nós vamos fazer agora são adaptações de característica. Chegou algum momento dentro de jogos que a gente não tinha uma característica daquilo que a gente acredita como modelo.
E agora a gente, como é início de trabalho, tem opções para fazer isso. E assim a gente vai ter que fazer. Igor, o Roberto saiu de campo emocionado, né? Satisfeito pelo dever cumprido, elogiou a torcida. Você vem do Vila Nova, né? Com muitas experiências. Aqui viveu muitos altos e baixos também, viveu uma experiência diferente. O que é que você tira dessa experiência desse ano 2024 com o CSA? Assim, a minha vida ela foi sempre desafiadora, né? Eu peguei situações no Vila muito igual. E o Vila também é um clube como o CSA, de muito apelo, de torcida apaixonada como o CSA. Então hoje eu cheguei no CSA pronto para a situação, mais maduro, né? Porque ter vivido duas situações iguais. E graças a Deus a gente deu a mesma resposta. Um clube fadado a rebaixamento, mais de 90% para rebaixamento. Nós conseguimos sair, ainda conseguiu ficar em nono. Hoje eu consegui ficar em 10º. O clube que eu trabalhava hoje, numa situação diferente, estava na zona de rebaixamento, conseguiu terminar uma Série B em nono. E hoje nós conseguimos terminar em 10º. E para aproximar muito do que eu estou falando, a fase do segundo turno da Série B, a gente tinha feito a terceira melhor campanha do segundo turno. E aqui nós fizemos a segunda melhor campanha, se eu não me engano, das 10 rodadas finais. Então, ou seja, eu já experimentei isso um pouco atrás. Talvez foi isso que talvez nos deu uma maturidade para aguentar um pouco a pressão, para começar a tomar as decisões daquilo que a gente acredita, para sustentar um pouquinho o vestiário, para passar confiança, principalmente para aqueles, para recuperar. O que me deixa feliz é o seguinte: o Thiago terminar uma Série C como um dos artilheiros. O Tomazella recuperar a confiança e estar passando segurança no gol e o torcedor reconhecendo isso. O Bias, quando eu cheguei, pouco se falava e hoje fazendo grandes jogos. Jean Kleber, numa situação bem desfavorável. Só saiu porque teve problema de lesão e oportunizou a chegada do Nicola. E o Nicola sendo questionado no primeiro momento, talvez muita gente se falava pela questão mais de familiar, porque ele estava envolvido no futebol. E hoje ele está demonstrando que ele merece a oportunidade. Muitos outros, Gustavinho. Então são muitos jogadores. O próprio Buga. Quando eu cheguei aqui, ninguém se falava de Buga. Chegou no clube, mas ninguém dava oportunidade. E hoje você vê um jogador numa crescente, um jogador chamando atenção para outros lugares, fazendo grandes jogos. Você recuperou, né? Recuperou alguns jogadores, recuperou o grupo. Graças a Deus, não é trabalho individual, é trabalho coletivo. E todos conseguiram fazer um grande trabalho para recuperar esses jogadores, para hoje a gente terminar da forma que nós terminamos. Tá aí então o técnico do CSA, o Igor Magalhães, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Portanto, o CSA, de certa forma, comemorou, a sua torcida também, mas não há muito o que comemorar. Era o mínimo que o CSA poderia fazer, era permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, houve um exagero, com ato, inclusive, político no estádio Rei Pelé, hein? Impressionante como a turma tira proveito da paixão do torcedor para envolver a política. Mas enfim, o CSA garantidíssimo na Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, já com vários contratos renovados também para o ano de 2005, esperar que o Azulão tenha realmente uma temporada muito melhor. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas e fazer a tua inscrição. Aí também você ativa o sininho porque você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.